Constituição do Estado do Piauí. Capítulo 5 da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 39. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 40. As licitações para obras, serviços, compras e alienação de bens promovidas pela administração direta, indireta ou fundacional do Estado e dos municípios observarão, sob pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade e probidade administrativa e as normas gerais e específicas fixadas em lei que regem os contratos com a administração pública. Parágrafo 1º. Os avisos de licitação, os relatórios da gestão fiscal, os relatórios resumidos de execução orçamentária, a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentária, o plano plurianual e demais documentos de publicação obrigatória prevista na lei de responsabilidade da administração pública estadual e municipal, acompanhados de seus respectivos anexos, serão publicados na imprensa escrita em diário oficial do Estado ou do próprio município, na forma prevista no artigo 28, com exemplares das edições diárias sequencialmente numeradas por medida de segurança, enviados ao Arquivo Público do Piauí imediatamente após a sua circulação para fins de guarda e arquivamento ad perpetuum e memoriam. Parágrafo 2º. Mediante requisição de autoridade competente ou sempre que formalmente solicitado por parte interessada para fins de instrução de processo administrativo ou judicial, comprovação de direitos ou apuração de responsabilidades, o arquivo público fornecerá certidão de inquérito, teor da publicação dos documentos acima mencionados ou quaisquer outros sob sua guarda, podendo, para tanto, efetuar cobrança de taxas de expediente a serem regulamentadas em ato de poder executivo estadual. Parágrafo 3º. É vedada, no âmbito da administração pública, sob pena de nulidade absoluta, a contratação de obras e serviços sem a prévia aprovação do projeto respectivo pela autoridade competente e a indicação das disponibilidades orçamentárias e financeiras. Artigo 41. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Artigo 42. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos tem caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Artigo 43. Qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade competente a irregularidade ou ilegalidade de que tomar conhecimento, imputável a qualquer agente público, competindo ao servidor ou empregado, fazê-lo perante seu superior hierárquico, que responderá penalmente pela omissão. Parágrafo 1º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma da lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 2º. Mediante requisição de autoridade competente ou sempre que formalmente solicitado por parte interessada para fins de instrução de processo administrativo ou judicial, comprovação de direitos ou apuração de responsabilidade,
O arquivo público fornecerá certidão de inteiro teor da publicação de documentos acima mencionados ou de quaisquer outros sob sua guarda, podendo, para tanto, efetuar a cobrança de taxas de expediente a serem regulamentadas em ato do Poder Executivo Estadual. Parágrafo 3º. É vedada, no âmbito da administração pública, sob pena de nulidade absoluta, a contratação de obras e serviços sem a prévia aprovação do projeto respectivo pela autoridade competente e a indicação das disponibilidades orçamentárias e financeiras. Artigo 44. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 45. Nos casos de calamidade pública previamente declarado, o poder público poderá requisitar por tempo determinado o uso e ocupação de bens e serviços privados, respondendo pelos danos e custos decorrentes. Artigo 46. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especificamente: Inciso 1. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 13 da Constituição Federal. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Artigo 47. Os conselhos, associações e entidades de classe de âmbito regional devem participar da organização de concurso público envolvendo conhecimento técnicos das respectivas categorias. Artigo 48. É assegurada a participação de funcionários e servidores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, os órgãos diretivos superiores da administração indireta ou fundacional do Estado e municípios terão um terço de seus cargos preenchidos obrigatoriamente por servidores de carreira por órgão considerado. Artigo 49. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Parágrafo 1º. As administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, inclusive na União, na forma da lei ou convênio. Parágrafo 2º. O cargo de agente fiscal de tributos estaduais ou aquele em que vier a ser transformado é privativo de portador de curso superior, organizado em carreira e com provimento inicial mediante concurso público de provas. Artigo 50. Toda movimentação fundacional de servidor público será motivada por escrito pela autoridade competente sob pena de nulidade. Parágrafo 1º. É vedada a lotação de servidor público em órgão ou função não compatível com a sua formação técnica ou científica. Artigo 51. O servidor público, estadual ou municipal, não poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido nacionalmente.
Artigo 52. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Dos servidores públicos militares, seção 3, dos militares do Estado. Artigo 58. Os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, instituições organizadas e com base na hierarquia e disciplina, são militares do Estado. Parágrafo 1º. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares. Parágrafo 2º. As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar do Estado são conferidas pelo governador. Parágrafo 3º. O militar do Estado em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva nos termos da lei. Parágrafo 4º. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não transferido para a inatividade. Artigo 5º. Ao militar do Estado são vedadas a sindicalização e a greve. Parágrafo 6º. O militar do Estado, enquanto efetivo serviço, não pode estar filiado a partido político. Parágrafo 7º. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. Parágrafo 8º. O oficial condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 9º. Aplica-se aos militares do Estado o disposto no artigo 57, parágrafo 9º desta Constituição e no artigo 7º, inciso 8º, 12, 17, 18, 19, 25 e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15 da Constituição Federal. Parágrafo 10º. Lei estadual de iniciativa do governador disporá sobre o ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar do Estado para a inatividade e os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromisso internacionais. Parágrafo 11. Aplica-se ao militar do Estado, além do que vier a ser fixado em lei, a disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafos 2 e 3 da Constituição Federal, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º do inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo 12. Aos pensionistas dos militares do Estado, aplica-se o que for fixado em lei específica. Capítulo 3. Do Poder Judiciário. Da Justiça Militar.
Artigo 131. A Justiça Militar é constituída em primeiro grau, na forma da lei, por juízes de direito de entrância final e pelos Conselhos de Justiça, presididos por juízes de direito e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O cargo de juiz auditor da Justiça Militar será provido na forma da lei pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Os juízes auditores gozam dos mesmos direitos, vantagens e vencimentos dos juízes de direito da última entrância. Artigo 132. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares do Estado nos crimes militares definidos em lei, ressalvadas a competência do júri quando a vítima for civil e as ações civis contra atos disciplinares militares, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 1º. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar os demais crimes militares. Artigo 133. A Lei de Organização e Divisão Judiciária disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Da Segurança Pública, Disposição Geral, da Polícia Civil, da Polícia Militar e de Corpo de Bombeiros Militar. Título 5. Da Segurança Pública. Disposições Gerais. Artigo 156. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Inciso 1. Polícia Civil. Inciso 2. Polícia Militar. Inciso 3. Corpo de Bombeiros Militar. Inciso 4. Polícia Penal. Parágrafo único. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 157. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser em lei. Artigo 158. A segurança pública, organizada sob a forma de sistema, será coordenada, supervisionada e controlada pelas secretarias de Estado correspondentes, órgãos encarregados da prestação dos serviços de polícia em geral e polícia penal especializada no território do Estado do Piauí. Parágrafo 1º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Auxiliares e a Reserva do Exército subordinam-se, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Penal, ao Governador do Estado. Parágrafo 2º. O exercício da função policial é privativo do policial de carreira recrutado exclusivamente nos termos do artigo 54, inciso 2, e submetidos a curso de formação policial. Capítulo 2. Da Polícia Civil. Artigo 159. A Polícia Civil, dirigida por delegados de polícia de carreira, é instituição permanente e auxiliar da função jurisdicional do Estado, com atribuições, entre outras, fixadas em lei, de exercer as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 1º.
A Polícia Civil será dirigida pelo delegado-geral, nomeado pelo governador do estado dentre os delegados de polícia de carreira nos termos da lei complementar. Parágrafo 2º. O estado criará e manterá uma academia especializada de polícia civil, a que compete o treinamento e a reciclagem de policiais civis de carreira. Artigo 160. O Estatuto da Polícia Civil disporá sobre: Inciso 1. O ingresso na classe inicial de delegado de polícia de carreira, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Inciso 3. A garantia dos policiais civis, quando presos e durante o processo de tratamento diferenciado dos presidiários comuns. Inciso 4. As atribuições e a estrutura dos órgãos do Conselho de Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Civil. Parágrafo 1º. O cargo de delegado de polícia constitui uma das carreiras jurídicas do Poder Executivo do Estado e será estruturado em quadro próprio. Parágrafo 2º. A realização do concurso público de provas e títulos e o respectivo provimento dos cargos de delegado de polícia dependerão de planejamento do Poder Executivo e serão efetuados de acordo com as disponibilidades orçamentárias do Estado. Artigo 160-A. É vedada a vinculação ou equiparação de remuneração ou subsídio entre as carreiras jurídicas do Poder Executivo e entre estas as demais carreiras jurídicas. Capítulo 2A. Da Polícia Penal. Artigo 159-A. A Polícia Penal, instituição de natureza permanente e que desenvolve atividade indelegável de Estado, vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal do Piauí, é organizada de acordo com princípios de hierarquia e disciplina, com atribuições de segurança geral dos estabelecimentos penais do Piauí, fiscalização de medidas alternativas à pena prisão e outras correlatas ao sistema penal fixada em lei de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A Polícia Penal deve ser dirigida por seu diretor-geral, nomeado pelo governador do Estado, dentre os policiais penais estáveis de carreira do Estado do Piauí, com notório saber na área e reputação ilibada. Parágrafo 2º. Fica transformada a Academia de Formação Penitenciária do Estado do Piauí em Academia de Polícia Penal do Estado do Piauí, ACADEPEN-PI, dirigida por policial penal de carreira nomeado pelo governador do Estado, a qual compete a formação, o aperfeiçoamento e especialização dos policiais penais do Estado do Piauí nos termos da lei específica. Parágrafo 3º. A remuneração de servidores policiais penais será fixada por subsídios, garantidos os acréscimos decorrentes da natureza da atividade e função na forma da lei. Parágrafo 4º. Os cargos de direção ou gerência dos estabelecimentos penais serão ocupados preferencialmente por servidores policiais penais estáveis de carreira do Estado do Piauí na forma da lei. Artigo 160-B. O Estatuto da Polícia Penal do Estado do Piauí disporá: Inciso 1. O quadro de pessoa da Polícia Penal, preenchido mediante a transformação e reclassificação dos cargos isolados e dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários ativos e inativos e cargos públicos equivalentes em policiais penais e o ingresso na carreira por meio de concurso público.
Inciso 2. Atribuições de segurança dos estabelecimentos penais, fiscalização de medida alternativa à pena de prisão e outras correlatas ao sistema penal. Inciso 3. Coordenação e execução do monitoramento eletrônico na execução penal do Estado do Piauí. Inciso 4. Estrutura, organização, funcionamento, carreira, subsídio, remuneração, formação inicial, continuada e especializada, direitos, proibições, deveres e processo disciplinar. Inciso 5. As atribuições e a estrutura dos órgãos do Conselho Superior da Polícia Penal e a Corregedoria da Polícia Penal. Inciso 6. Direção, coordenação, execução, planejamento, inteligência e contra-inteligência em suas áreas correspondentes. Inciso 7. Representação fundamentada ao juízo competente acerca da inclusão da pessoa privada de liberdade do regime disciplinar diferenciado, RDD. Inciso 8. A garantia aos policiais penais quando preso e durante o processo de tratamento diferenciado dos presidiários comuns. Capítulo 3. Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Artigo 161. A Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública ao Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Artigo 162. Os comandos da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militar serão exercidos, em princípio, por oficial da ativa do último posto da própria corporação, nomeados por ato do governador, observada a formação profissional para o exercício do comando. Parágrafo único. Os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar podem ser exercidos excepcionalmente por oficial do Exército cujo nome tenha prévia aprovação de seu ministério. Artigo 163. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão vinculados operacionalmente ao sistema de segurança pública do Estado, devendo seguir as políticas e diretrizes baixadas pela autoridade competente na execução das atribuições que lhes são próprias.